Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje, para começar os nossos papos aqui, temos temas muito importantes. Se você está chegando agora, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, venha fazer parte das nossas discussões e mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre muito considerados. Obrigado também pelo joinha, porque o joinha ajuda a gente a ir mais longe, né? E vamos seguir em frente. Gente, em dois programas anteriores, eu aqui como detrator número 02, né, da lista lá do governo, eu não me intimidei porque eu estou fazendo meu papel de cidadão junto com vocês aqui, que ajudam a gente a chegar em vários lugares, né? E coloquei assim de uma forma muito serena que o comportamento do presidente da República é um comportamento assassino em relação ao povo brasileiro. Muita gente se choca, né? Porque é uma coisa inimaginável você classificar um presidente da República como assassino, né? Mas é isso que está acontecendo. Diante das omissões, do seu combate permanente contra a ciência, contra os governadores, contra os prefeitos e contra a verdade. Porque o presidente ele fica dizendo que ele não pôde fazer nada porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. O que é uma grande mentira, ele vai repetindo essas mentiras e os meios de comunicação não confrontam. Então vai passando isso como uma verdade. Toda hora chega alguém aqui no Portal do José, algum bolsonarista, e diz: olha, o presidente não fez nada, porque o Supremo que evitou. O Supremo determinou que o Bolsonaro não pudesse decretar a abertura geral do comércio, nem decretar que em determinados municípios ou estados a quarentena não fosse respeitada, o isolamento social não fosse respeitado. Não fosse o Supremo ter entrado em campo, nós teríamos aqui o quádruplo, o quíntuplo de pessoas mortas no Brasil, como as mais de quase 180 mil pessoas mortas no Brasil já não fossem causas suficientes para esse presidente já estar respondendo criminalmente. Algumas pessoas já sugeriram, inclusive, que quando terminar esse governo, ou quando o Bolsonaro for impedido, se isso acontecer aqui no nosso país, que seja criada uma comissão da verdade da Covid-19 no nosso país. Para a gente avaliar quem foram os responsáveis por esses assassinatos em massa, né? Esse genocídio que está acontecendo no Brasil. Vamos esclarecer isso aí, vamos mostrar se foi isso que aconteceu mesmo, se foi o Supremo que impediu o Bolsonaro de agir nessa situação. Pois bem, eu tenho classificado isso, alguns colunistas também têm subido o tom, e começaram, inclusive, a apontar também que o ministro da Saúde é cúmplice nesse genocídio, nesses homicídios em massas que nós temos no Brasil. E hoje o jornal mostra uma faceta, né? Chama o governo de vagabundo. Não sou eu que estou chamando. É o jornal aqui de uma forma mais en passant, uma forma mais invernizada, né? Confiram comigo aqui. Essa aqui é a manchete quer dizer, o texto do editorial. Confira comigo. Aqui, gente, o nosso programa não é editado, né? Então tem essas falhazinhas aqui. Bom, acho que deu para vocês lerem. A pressão no Supremo para obrigar o governo Bolsonaro a trabalhar. Gente, quem é que é obrigado a trabalhar? Quando é que alguém é chamado a trabalhar se está num posto para trabalhar? Quem tem que trabalhar e não trabalha é o quê? No português, claro, é vagabundo. E o jornal aqui, ele está falando isso. É insólito que entidades clamem ao judiciário para forçar o executivo a cumprir o seu dever. Mas é o que ocorre. E eles vão dizendo aqui que muitas ONGs entraram com ações junto ao Supremo Tribunal Federal para que o governo cumpra a legislação ambiental, determine que sejam fiscalizadas as instituições, as empresas, as pessoas que têm que ser fiscalizadas, que sejam aplicadas multas, que sejam contidos os desastres ambientais no Brasil. Então, o jornal aqui, ele termina com essa última frase aqui, deixa eu ver se vai dar para pegar aqui, ó, pumba, bem simplória aqui, né, em cor de rosa. Em português cristalino, pedem apenas que se obrigue o governo Bolsonaro a trabalhar. Só isso. Quem não trabalha e tem que trabalhar, no português, claro, é vagabundo. Bom, outro tema que essa gente, eles acabam funcionando, os apoiadores de Bolsonaro nas redes de uma maneira geral, é no desvio sobre os principais problemas brasileiros. E aí tem uma dessincronia, né? Uma discrepância muito grande nesse tipo de informação que o jornal coloca no papel escrito, que atinge 0,01% da população, atinge apenas as pessoas de classe média alta que assinam esse tipo de jornal, né? E que formam a opinião dessas pessoas, ou trazem elementos para a formação da opinião dessas pessoas. No entanto, os telejornais que atingem as massas, que têm uma linguagem mais direta, uma linguagem que penetra mais, uma linguagem
que vai pelas TVs abertas, né, chegam em todos os grotões do Brasil, eles fazem uma omissão absoluta na cobertura do que está acontecendo no Brasil. Eles não atribuem uma responsabilidade direta do fato das mortes que acontecem no Brasil ao presidente da República. E ele vai surfando nesse ambiente, mas nos jornais eles colocam algumas verdades, né? Por exemplo, essa aqui. Vamos ver se vai dar para pegar aqui. O jornal está dizendo que, apesar do Jornal Nacional mostrar que a economia subiu 7%, em 2021 o desastre já está programado. Você que faz compra no supermercado, você sabe o tanto que as coisas já subiram. Eu, como pequeno empreendedor, eu sempre tive que fazer compras lá para o restaurante, para o meu bar lá, né? Então eu sei de cabeça muitos preços. E eu fui fazer compra outro dia, gente, tinha situações como o óleo de soja que dobrou de preço aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei em outras capitais do Brasil, mas isso é uma coisa absurda. E hoje eu acabei de ver também no Caderno Econômico que o Brasil está importando soja. Essas coisas surreais. O Brasil exporta soja para a China, exporta soja para vários países e está sendo lucrativo exportar soja, só que desabasteceu o mercado interno. Aí estamos comprando soja do Paraguai e do Uruguai, o preço aqui dentro sobe. São coisas assim que são um retrato desse governo de vagabundos, um governo que não cuida das áreas que tem que cuidar. E o mais engraçado no meio disso tudo é que as hordas bolsonaristas estão dando cambalhotas de alegria por conta de um acontecimento paralelo que eles ficam tentando movimentar, chamar muita atenção, que foi o Supremo Tribunal Federal ter declarado aquilo que estava na Constituição. Nesse particular, não há divergência ideológica entre esquerda e direita, porque a interpretação da Constituição tem que ser uma só. O que está escrito na Constituição é absolutamente claro em termos de impedir a reeleição numa mesma legislatura de chefes, né, do poder legislativo no Senado e no poder legislativo no Senado e poder legislativo na Câmara, no caso Rodrigo Maia e Alcolumbre. E os bolsonaristas estão festejando. Mas quem é que eles estão pensando em colocar no lugar de Rodrigo Maia? Eu garanto a vocês que eles vão ter saudades de Rodrigo Maia. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o candidato preferencial do bolsonarismo, deixa eu ver se eu acho aqui, é esse aqui, é o deputado Arthur Lira. Sorridente, um dos articuladores do que nós chamamos de centrão. O Bolsonaro e o bolsonarismo, será que eles podem confiar no deputado Arthur Lira? Eles têm uma proximidade muito grande, eles são ideologicamente do mesmo partido, sempre defenderam as mesmas coisas, são patriotas. Bolsonaro pode depositar todas as suas energias no deputado Arthur Lira, o líder do baixo centrão, porque o alto centrão estaria nas mãos ali de Rodrigo Maia, né? E quem perde no meio dessa história toda são os grandes conglomerados econômicos, porque eles estavam com todos os projetos na Câmara e no Senado sendo bem conduzidos, ao gosto deles, pelo Rodrigo Maia e pelo Alcolumbre, que são sócios, né, ideológicos de Paulo Guedes. O Bolsonaro sempre esteve isolado nessas situações todas. Agora, saindo o Rodrigo Maia, que quer colocar outras pessoas, outros deputados que não o deputado Arthur Lira, que tipo de situações de negócios nós teremos ali dentro da Câmara Federal? O Arthur Lira, aí é importante a gente dar eu dei uma busca aqui geral, né? O Arthur Lira, ele foi um dos indiciados na Operação Taturana. A Operação Taturana, gente, foi um negócio pesadíssimo, um negócio que lá no Alagoas contou com a participação nessa operação de 370 policiais que cumpriram 79 mandados de busca e apreensão. Que Operação Taturana era essa, gente? A Operação Taturana era o seguinte: os deputados de Alagoas, eles tinham uma série de funcionários fantasmas. Eles faziam as famosas rachadinhas alagoanas e eles conseguiram fazer o seguinte trambique. Eles pegaram os funcionários fantasmas e conseguiram pegar empréstimos em dois bancos, o Bradesco e o Banco Rural, para que o banco desse dinheiro para esses funcionários. Ué, mas se eles são fantasmas, como é que a coisa funcionava? Como é que a coisa se operava? O funcionário fantasma, ele tinha alguém que coordenava essas contas. Então, os deputados estaduais, eles davam cheques para o Banco Rural
e o Banco Bradesco como garantia do empréstimo que esses bancos faziam para os funcionários fantasmas, que eram funcionários fantasmas desses deputados. Resultado, os deputados embolsavam esse dinheiro e o banco com o cheque, quando ia descontar, não tinha dinheiro. O dinheiro já tinha sido todo rapado. E aí o que eles faziam? Eles deduziam das despesas ou das dívidas que a Assembleia Legislativa tinha, ou créditos que a Assembleia Legislativa tinha, o governo de Alagoas tinha, em relação a esses dois bancos. Então, os deputados embolsavam uma grana, os bancos não perdiam nada e todos viviam felizes para sempre. Mas o deputado, agora, ele está constando nos noticiários como tendo sido inocentado. Ele não foi inocentado. Simplesmente, as operações que aconteceram das polícias, da Polícia Federal e da Polícia Civil no estado de Alagoas, com a migração dele do status de deputado estadual para deputado federal, os processos saem da alçada estadual e vão para federal. Nesse ping-pong, surgiu uma dúvida quem é que poderia fazer a investigação. E o juiz lá de Alagoas entendeu que a investigação foi toda ilícita, porque foi feita por um órgão que não deveria ter. Então, quer dizer, a fraude foi comprovada, são 370 policiais federais, uma série de provas, mas o juiz de Alagoas resolveu agora, essa semana, dizer não aconteceu nada disso, nós não enxergamos nada, não tem nada demais. Então, é esse o deputado que está envolvido na operação Taturana, o Taturana de Bolsonaro, que está concorrendo agora ao cargo de ser o líder da Câmara Federal, né? O presidente da Câmara Federal. E para aí, gente? Não, não para não, porque o deputado da operação Taturana, ele é filho do senador Benedito de Lira, que foi um dos envolvidos nos escândalos das ambulâncias superfaturadas, também conhecido como escândalo do sanguessugas, ou das sanguessugas. Então, gente, a barra é pesada. A política em Alagoas não é para amadores. É o estado de Collor de Mello, de Renan Calheiros, enfim. É um estado com muitas tradições políticas importantes no nosso país, mas ao mesmo tempo eles têm esse legado de terem oferecido para o país esse tipo de criaturas que agora deve ocupar o centro do poder aqui na Câmara Federal. Eu tenho certeza que esse pessoal vai ter saudades de Rodrigo Maia. Eles estão contando aí com essa lealdade, mas essa lealdade tem prazo de validade. Isso pode acontecer até que acarrete um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Bom, isso aí já é um outro caminho que a gente também vai especular, mas para nossa desgraça e catástrofe, ao se retirar Bolsonaro do poder, entrará o Mourão, que cumprirá fielmente a agenda de Guedes. Talvez ele consiga até avançar mais com essas agendas entreguistas de Paulo Guedes. A única coisa importante no meio desse processo é que, se Bolsonaro for cassado, ele perde direitos políticos. Ele sai do meio dessa discussão política e a gente pode, de repente, ter um ambiente de discussões mais civilizadas no processo eleitoral para 2022. Mas nós estamos numa grande sinuca. Mas agora, com essa confusão toda que está surgindo, em quem será o líder na Câmara Federal, que grupos eles representam, qual será a proximidade deles com Guedes, que tipo de negócios ou negociatas eles vão discutir, então isso tudo pode atrasar esse projeto ou esse processo de entrega acelerado que o Brasil está vivendo. Como eu digo a vocês, a Covid está servindo para que nós fiquemos preocupados, distraídos, fiquemos nas nossas casas, fiquemos manietados, para que todas essas transações corram na maior velocidade possível. E agora as situações, para finalizar aqui, eu quero trazer para vocês que ficaram comigo até o final, né? O guru dessa gente partiu para o ataque mais uma vez, né? Atacando aqui as Forças Armadas, enfim. Mais uma vez ele vai cedendo material para os seus seguidores nas redes para reproduzirem as suas insanidades. E no final da história toda, como eu digo a vocês, quem ganha sempre o setor financeiro são os entreguistas da nação. Mas vamos ver agora, só para finalizar, com chave de ouro o nosso papo aqui, né? O que disse aqui o guru dessa gente nessa madrugada? Vamos lá. É o Olavo de Carvalho que fica condenando o comunismo e quebra a unidade entre o governo e essa gente. Ora, essa gente é o Foro de São Paulo, porra. Então há uma unidade entre essas malditas Forças Armadas e o Foro de São Paulo. E eu estou atrapalhando.
O cara está confessando que é sócio do Foro de São Paulo, porra! Como pode acontecer uma coisa dessa? Então, é o delírio. Ele está chamando o general Vilas Boas, né, aquele que está com uma série de cuidados médicos, né, está acusando aqui dessas coisas que você viu. O vídeo é muito mais longo, né? Mas ele vai insuflando essas pessoas a ficarem animadas nas redes, fazendo a campanha de Trump. Todo dia eles fazem uma oração, todo dia eles ficam torcendo para que Trump chute o balde nos Estados Unidos e vire o presidente reeleito lá, enfim. É uma enganação, porque esse pessoal ganha muito dinheiro, né? Eles fazem como novela. Todo dia eles dizem, hoje o Trump vai, hoje ele não vai, hoje ele conseguiu mais uma vitória, amanhã é um dia decisivo. Eles estão alimentando esse tipo de situação. E aqui no Brasil, enfim, como eu digo a vocês, isso tem sempre um propósito: iludir as pessoas, atrair o debate, enquanto a boiada está passando de monte. E como vocês sempre têm reclamado também, muitas pessoas, né? A gente tem recebido muitas propagandas do Brasil Paralelo. E o Brasil Paralelo, no final do ano, vai fazer um evento, vai chamar vários palestrantes, vai chamar aqui essa criatura aqui, o senhor Paulo Cogos, né? É o tipo de personagem que vai animar o Natal dessas pessoas aí da direita e que eu estudo com muita atenção, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!